Em julho de 83, na tarde cinzenta e fria, o povo à rua acorria, a ver o que se passava. O Iguaçu transbordante já não seguia adiante. Um mundo de água voltava. De assalto tomou conta de 2/3 da cidade. Muitos, por caridade, pediam onde dormir. A água surgiu de repente dentro da casa da gente e tivemos de fugir. Foi a maior das enchentes na história da cidade. A nossa capacidade de trabalho e produção foi deveras reduzida e a população sofrida teve muita doação. Mais de mês de águas paradas, tomando ruas, moradas, indústrias, educandários. O povo não desistiu. Batalhou, lutou, persistiu e otimizou o cenário. Eu fui rever o passado, nosso tsunami malvado que sinistrou a cidade, para mostrar à mocidade que nossa gente é de luta e mesmo a força bruta vai buscar felicidade. Era uma noite em 83. Falou-se pela primeira vez, eu nunca ouvi ainda, nunca tinha ouvido falar em El Niño. Quando se falou, o pessoal não dava mesmo, se fazia até gozação. O Rubens Jorge lembra, capitão da polícia, né? Ele avisou que viria um tornado muito grande que nos atingiria. O tal do fenômeno El Niño provocou uma chuvarada. E aqui na nossa região, ela veio de forma avassaladora como nunca havia sido visto. Há 40 anos atrás foi uma tristeza, não foi aquela alegria toda. Porque a gente anoiteceu e amanheceu na água. Nós já tivemos um período de muita precipitação pluviométrica a partir dos anos de 79, 80, 81, 82... Daí, 83 foi o clímax. O ano de enchente de 83 começou em abril, na verdade. Em abril nós tivemos uma cheia que foi mais do que pequena. 2 a 3 meses depois, a cidade, a região, o Brasil, o mundo foi surpreendido, principalmente nós aqui fomos, com o evento da cheia do Iguaçu. A gente não pensava assim em nada, a gente pensava só tirar as coisas de dentro de casa, né? Mas erguemos o resto das coisas em cima da mesa, né? Pensando que ia pegar água só no soalho. E mais tarde a água subindo, quando vimos, acho que um dia ali que a água já estava no teto. Foi uma experiência assim que eu não quero para ninguém. Eu acho que eu estava comentando que até hoje eu ainda sinto o cheiro daquela água suja, né? Eu lembro perfeitamente como é que ficou a nossa casa depois que a gente retornou, quando o rio baixou. Nós saímos de casa, era dia 8 de julho de 83, foi uma semana assim, era uma sexta-feira, que choveu praticamente a semana inteira e chuva torrencial. E o rio subiu de uma maneira assim, do dia 6 em diante, assustador. Porque era algo assim em torno de mais de 1 metro por hora, que ele vinha avançando, ele vinha subindo, até quando nós ali na rua Frei Policarpo, dia 8, de 8 para 9 de julho, nós fomos obrigados a sair de casa com a água já pela cintura. A ponte de ferro, a famosa ponte de ferro 08, então a água batia embaixo dela.
Foi uma época bem difícil, vídeo, né? É uma coisa só para quem passou para descrever, né? É inacreditável. Nós pensávamos que nós íamos morrer tudo afogado, porque não tinha como sair, né? Então o pessoal ficava desesperado porque não tinha onde sair. E eu me lembro que o pessoal atravessava de barco, né, para trazer mantimento para nós, né, que daí começou a acabar o mantimento tudo, né, também. A gente assistiu desde a noite, da meia-noite, do dia 6 para o dia 7, já atendendo as pessoas que estavam em estado deplorável, de sítio já, entende? A gente encontrava pessoas em cima das mesas, com as crianças, com os filhos. O que a gente lembra que à noite a gente se acordou de madrugada com vozes do pessoal, aquele tumulto, que água subindo, gente saindo de casa. Na noite do dia 8 para o dia 9, acho que do dia 7 para o dia 8 também, a rede ferroviária, naquela época era bem atuante, tinha bastante máquinas aqui, eles colocaram os trens todos com o motor funcionando à noite, com buzina ligada, a ar, porque ninguém podia dormir, porque o mundo ia acabar naquela noite. Daí o que o Alexandre fez? Ele pediu que o batalhão fosse atender. O batalhão saiu com os caminhões que tinham condições, porque eram altos, tudo, para ir tirando essas pessoas de casa. Então foi o primeiro passo a dado, foi esse, e também pedir que as máquinas do trem saíssem à noite apitando para avisar as pessoas que estava acontecendo algo muito triste e as pessoas estavam dormindo. Muita gente ia morrer. Na noite do dia 8 de junho, eu e o Gilberto saímos do jornal, encerramos, fomos no restaurante do Olds Hotel, ali tomar a saideira com um amendoinzinho salgado e bater um papo para o fim de semana. Mas estava chovendo. Há 2 dias já. No dia 8 já fazia 2 dias que nós tínhamos chuva sem cessar na Bacia Iguaçuana. Muita água. Aí nos despedimos por volta de... Foi uma sexta-feira, por volta de 3 horas da madrugada. Eu estava deitado, tocou o telefone. O Gilberto me disse, Nego, por favor, vem aqui em casa que estou com água aqui, vou perder tudo, que está brincando. Não, tem água aqui. Eu cheguei lá e realmente, a casa dele, isso 6h30 da manhã, a casa dele invadida pelas águas. Eu levantei da cama, quando eu botei o pé no asfalto, água. Me deu um desespero aqui, você não tem ideia. E a cozinha era uns 10 centímetros mais baixo, um pouco mais. Fui na cozinha e a água pegou no joelho. Aí dá desespero. E não era só eu que trazia, todo. Então nós fomos erguendo, já li assim da mesa, roupa assim do guarda-roupa. A gente foi erguendo e a água foi subindo. Então não adiantou nós erguer aqui lá. Trabalhamos bastante, então perdíamos praticamente tudo. Então foi uma época bem difícil. Eu vim morar para cá porque eu morava lá em Betuno, trabalhava de enfermeira. E daí eu vim embora por causa que ele estava aqui, né? E daí nós íamos morar aqui, e daí em 1980. 81, daí 83, que deu enchente, que eu peguei enchente, que eu estava esperando ela, né? Daí eu entrei em trabalho de parto dia 6, né, de julho. Daí escutei a enfermeira no corredor falando, a dona Cecília está de alta, mas a casa dela está embaixo da água. Imagina. Antes de 83, até sempre teve pequenas enchentes que chegavam ali, onde hoje é o Parque Ambiental, um pouco para cima ali e tal. Então a gente meio que se criou com o problema da enchente. Foi mais ou menos umas 8 horas da noite do dia 8 de julho. Todo mundo estava assustado, era uma coisa que ninguém sabia o que ia acontecer, pela velocidade que o rio subia, ficamos sem energia, sem água encanada. E aí levantamos de manhã e a água estava na outra esquina.
E a gente comentou, disse, olha, a água vem até aqui hoje. E o meu pai, na época, não quis, disse que não, que ele já estava aqui desde 56, e em 57 havia dado uma enchente grande que não tinha chegado nessa proporção. Então ele não acreditava e não, era para ficar todo mundo sossegado. Mas aí à noite nós saímos com a água já pela cintura de dentro de casa. Primeiramente a gente foi para casa da minha avó materna, que ela morava bem na frente lá do Parque do São João Maria, lá do João Maria, lá no Morro da Cruz. Então lá era seguro, né? Chuva, a água ficou, né, foi transbordando aqui, foi vindo para o centro, né, pro centro, e chegando de manhã já estava na esquina de casa. E a água subindo, entrou dentro da casa, a gente conseguiu um caminhão do DR lá para levar, só levei para casa do meu pai, que ele me socorreu, que ele morava no centro. E então eu tirei a geladeira e tirei o grupo estufado. E fogão a gás. Levamos para a casa dele e quando eu voltei já não dava mais para entrar em casa. Aí eu sei que eu me lembro que eu saí com umas roupas, água pelo peito. A única coisa para mim socorrer foi o álbum de casamento. O álbum de casamento é uma coisa que se você perdesse, você não tinha mais como, né, recuperar, né? Então, que hoje você tem pendrive, as coisas, né, que você guarda, né, tal, e álbum de casamento, se você perdesse, você nunca mais ia ter, né? Agora, quando na noite que veio aquela catástrofe, aquela enchente, eu estava na minha irmã. A minha irmã morava, aquela que fazia as camisas, sabe? Do Chacarosca. Eu estava lá, eu disse, Amélia, vamos sair daqui que vem água aqui. Não, aqui não entra água, aqui não entra água, aqui não entra água. E nós levantando os móveis, as coisas para cima, e daí acabou a luz, não tinha nada, e nós dentro da casa, eu e ela sozinha. O marido dela estava em Curitiba, o Norberto estava em Curitiba, eu e ela sozinha. E levantando as coisas para cima, eu disse, olha ali, ó, tá entrando água, tá entrando água pelo esgoto, porque a água, ela vem pelo esgoto, né? Antes de entrar na casa, ele vem pelo esgoto. Daí, tomando conta e enchendo de água dentro da casa e tudo, daí chegaram 2 botes do batalhão e disse, minha senhora, saiam daí porque vai alagar tudo, está vindo água direto. Ela pegou os documentos e uma trouxinha com um pouco de roupa, entramos no bote e fomos lá para minha casa, para o apartamento. No dia seguinte, via-se só a cunheira da casa, assim. Em 2013 e 2014 foi uma seguida da outra, né? Foi minha primeira experiência de enchente, né? Eu me lembro que o rio vinha subindo, chuva não parava, e a certa altura o exército e prefeitura na rua de dia, de noite, tirando as pessoas da casa, né? De suas casas, levando para abrigos. Tudo isso para mim foi novo e trágico, né? Trágico, porque, poxa, aí a gente ia nos locais levar alimentos, né? Socorrer na beira de rio, socorrer nos locais onde elas estavam colocadas pelo município. Haviam perdido tudo, as pessoas tinham perdido tudo.
Eu lembro que tinha um jantar dançante no Clube Aliança, no sábado. Como eu vi que a chuva não parava, e chovia mais continuada, muito forte, eu disse para ela, olha, nós vamos por precaução, está chovendo muito, faz 3 dias, vamos pegar o carro e vamos lá dormir na minha mãe, que mora no bairro São Pedro. Então, sábado à tarde, nós saímos. Eu, a Elza, minha esposa, e a Carolina, minha filha, que tinha 3, 4 anos na época, saímos com o meu carro, um Passat novo, sem nada, só saímos com a roupa do corpo para dormir na minha mãe. Domingo à tarde, eu vim aqui ver como é que estava a minha casa, já não pude mais passar, eu fiquei uma quadra para cima, que estava tudo coberto. Quer dizer, saí com a roupa do corpo e com o meu carro. Mas nada, documento, ficou tudo para trás. E a partir dali eu fiquei morando na minha mãe mais de 3 meses. O quartel da Polícia Militar de União da Vitória, que estava bem à margem da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, ficou embaixo d'água. A subestação da Coptel, que fornecia energia elétrica para as 2 cidades, também foi desativada em função da inundação. O mesmo ocorreu com o quartel da Polícia Militar de Porto União, que estava em Santa Rosa, que teve que... Não tínhamos o único corpo de bombeiros, que era o de Porto União. Aí foi criada, por sugestão do Poder Judiciário de União da Vitória, Ministério Público de União da Vitória, Poder Judiciário de Porto União e Ministério Público de Porto União, uma comissão intermunicipal de defesa civil. A gente lembra da enchente, porque vários dias chovendo, né? Aí, como era tanta chuva que lá na usina lá de Foz do Areia, lá na barragem lá, eles deixaram fechado, né? E o que aconteceu? A água ficou, né? Foi transbordando aqui, foi vindo para o centro, né? Muita gente fala, porque fecharam a comporta da usina, ou outro. Eu acho que o excesso de chuva mesmo foi o fator preponderante. É a natureza, não tem... com tudo que choveu, você podia tirar até a usina fora de lá, que não ia resolver nada. Não tinha para onde o rio descer, não adiantava. Foi um fator da natureza. Uma semana, para você ter uma ideia, chovia todo dia, mas incessantemente. Era monótono. Você ficava... E foi, e subindo o rio, cada vez, porque chovia na bacia iguaçuana. Havia boatos de rompimento de uma barragem na região de Canoinhas, que ia inundar em União da Vitória. Na verdade, alguma coisa foi confirmado que houve, mas não um rompimento nessas condições. Nós tivemos uma sobrecarga em toda a bacia iguaçuana, porque não foi um dia, não foram 2 dias. Na verdade, foram em torno de 10 dias de chuva incessante em níveis que nunca se havia visto até então. Como aconteceu até hoje, nós não sabemos, não temos uma explicação suficientemente esclarecedora. O Rio Iguaçu, ela difere das outras bacias hidrográficas. Ele nasce da confluência de vários rios na Serra do Mar, próximo a Curitiba. Da sua nascente, a aproximadamente a 900 metros com relação ao nível do mar, até União da Vitória, onde ele tem que cruzar aqui, no caso, o segundo Planalto Paranaense, geologicamente falando,
Então ele se depara com a serra. Neste caso aqui nós chamamos de a Serra da Esperança, né? E ele tem que devagar, ele tem que serpentear para poder o rio cruzar a serra, justamente aqui onde hoje existe União da Vitória, para chegar até Porto Vitória, onde já forma-se a segunda corredeira. E de lá ele dirige-se em direção a oeste, vindo desembocar após as cataratas do Rio Iguaçu, no Rio Paraná. De União da Vitória até Curitiba, serpenteando, nós temos cerca de 300 quilômetros. E o rio cai apenas 160 metros, 160 metros aproximadamente. Aí que vem as consequências das enchentes, porque o rio não tem como correr. Você pode fazer um cálculo bem rápido e simples, chega a 2 centímetros por quilômetro no máximo. Então o rio não vai correr de jeito nenhum. E essa é uma das grandes causas, né, das enchentes aqui no União da Vitória. Essa é a primeira causa das enchentes aqui na Vitória. A segunda causa é que, periodicamente, nós somos assolados pelo fenômeno do El Niño, né, em nossa região, né, e quando há um encontro entre as massas de ar, né, quente e fria, e chove torrencialmente, principalmente a montante de União da Vitória, né, essa quantidade de chuva fica represado justamente, aqui forma-se uma represa. Outro agravante que nós temos aqui é a construção de várias pontes. E as nossas pontes foram construídas todas com aterro nas cabeceiras. Começa pela ponte férrea. Nós temos o aterro do lado das duas cabeceiras, onde faz com que a água tenha apenas aquele gargalo para passar. Quando ela consegue passar, nós temos uma segunda ponte, depois a terceira ponte, como por exemplo a Ponte do Arco. A Ponte do Arco ainda tinha, durante muitos e muitos anos de sua construção, alguns canais de extravasamento que logo depois, com o avanço, no caso, da cidade para as margens do Iguaçu, esses canais foram, digamos assim, tirados, foram entupidos. E agora ele só tem que passar debaixo daquele gargalo da Ponte do Arco. Logo depois nós já encontramos mais uma ponte, que é a ponte da BR-153. Cada uma delas segurando um pouquinho de 5 a 10 centímetros, como já é provado, né, matematicamente e pelas mensurações durante as enchentes. Você já imagina que durante 4, 5, no caso aqui 1, 2, 3, 4 pontes, o quanto que essa água ela segura, na verdade, e não consegue extravasar de uma forma natural. Bom, percebe-se nitidamente que o União da Vitória, como nós já sabemos historicamente, ele foi formado onde as pessoas que aqui chegaram procurando, na verdade, um caminho para cruzar o Rio Iguaçu, onde nós temos historicamente, em 1842, a descoberta do Val Iguaçu, com Pedro Siqueira Cortes. E aqui as pessoas implantaram residência às margens do Rio Iguaçu e, infelizmente, nós chamamos assim de, digamos, as barrancas do Rio Iguaçu. E naquela época, como eles chegaram aqui, cruzaram o rio estava seco, eles sentiram tranquilamente à vontade e assim a cidade cresceu. Logo após começa a acontecer, na verdade, digamos assim, essas questões, né, ambientais que não tem como a gente corrigir.
União da Vitória, ela é fruto da junção de caminhos. Eu falo sempre que a União da Vitória é uma terra de caminhos, né? E aí tem toda a licença poética. Mas se a União da Vitória está localizada onde ela está, é exatamente por conta da confluência do caminho dos tropeiros com a navegação do Rio Iguaçu. Então, a gente tem que lembrar que no final do século XVIII, começo do século XIX, começa a se desenvolver a produção da pecuária nos campos de Guarapuava, campos de Palmas, e aí cria-se uma necessidade bastante prática. Esse gado, em número cada vez crescente, precisa ter acesso a um elemento químico essencial para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento físico, que é o sal. Você sobe com sal até a região de Curitiba, entra nos barcos, vem até aqui, aonde o rio deixa de ser navegável, para voltar para o lombo da mula e seguir caminho. Toda cidade tem aquilo que a gente pode chamar de uma vocação para a sua existência, porque você precisa explicar por que seres humanos, dentre uma infinidade de possibilidades, resolvem se estabelecer precisamente naquele lugar. No caso de Porto União da Vitória, é a confluência dos caminhos, navegação do Rio Iguaçu e caminho dos tropeiros. Então, também nesse aspecto, o Rio Iguaçu é fundamental. Porto União da Vitória, já está no nome, né? União dos caminhos, o porto, é um filho, uma filha do Rio Iguaçu, de modo bem forte, né? A locomotiva ela é meio tardia em termos da formação da cidade, né? Primeiro é interessante a gente retroceder um pouquinho no tempo e lembrar que este val que a gente está falando, o ponto onde o Rio Iguaçu possa ser atravessado, ele é fundamental em termos de história do Brasil. Porque a possibilidade de você tornar muito mais rápidas e seguras as comunicações entre os campos de vacaria, no Rio Grande do Sul, o Pampa Gaúcho, com os grandes centros consumidores de carne, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, também nesse aspecto você tem uma confluência, né? Da pecuária de Guarapuava, de Palmas, pecuária gaúcha, todas elas esperando para atravessar o rio numa época de cheia. É o que a gente chama de invernada. É assim que a União da Vitória aparece. Se esses caras têm que esperar o rio baixar, eles têm que fazer alguma coisa, né? E enquanto o rio não baixa, o que nós vamos fazer? Surge o primeiro comércio, as primeiras vendas. E neste lugar, em torno do val, estabelece-se a povoação. O que isso tem a ver com a ferrovia? O fato de que, quando surgem os primeiros planos para a construção da ferrovia em 1889, pensados por João Teixeira Soares, né? O engenheiro que é uma figura fundamental também na história do mundo, né? Ele projetou o trenzinho do Corcovado, do Cristo Redentor. Ele projetou a Paranaguá-Curitiba, considerada uma das grandes maravilhas de engenharia do mundo moderno, e projetou a nossa ferrovia. Então ela é uma figura incrível. Quando ele apresenta esse projeto, a realidade demográfica da região sul é que Porto União da Vitória constitui um dos últimos pontos habitáveis antes dos sertões até o Rio Grande do Sul. Por que Porto União da Vitória estava aqui? Por conta do val, da navegação que terminava aqui. Então não é por acaso que neste projeto está prevista a ponte sobre o Rio Iguaçu, que é um obstáculo importante a ser transposto, ser localizado do lado do val. A ponte está localizada precisamente do lado do val. Você enxerga um ou outro dali, da ponte, né? E a estação a poucos metros do val, no último ponto identificável como a salvo das enchentes. Mas é ali que as coisas acontecem, então é ali que a ponte tem que passar. O que cria uma simbologia ainda maior, porque a União da Vitória passa a ser a conjunção de caminhos, tropeiro, navegação e ferrovia.
Então a ferrovia vem adicionar um elemento a mais nesta vocação de Porto União da Vitória, que é uma vocação do transporte. É difícil de imaginar, porque é uma realidade que hoje não se adequa mais à atual condição da cidade. Mas esta sempre foi uma cidade cosmopolita. Ela recebia gente de todos os lugares durante a sua história inteira. É a sua vocação, trânsito, passagem, terra de caminhos, né? Ei-lo no seu caminho tortuoso, em esgueira-se de barrancos, pedregulhos em pontes de atravessar. Sigo, pobre menino nascido em belezura de vale, batizado em poço d'água do João, em capela de grutinha, cidade de cores em pinceladas de riscar paisagens, flores em beleza de traço, quadros de enchente em pinturas de paredes, em azulado de moldura de morros, cobra grande em lenda de contador, em suavidade de curvas de seguir, em engolimento de cidade, morro do Cristo em esconderijo de cabeça, de corpo de se estender ao outro da cruz, em estática espera de traiçoeiro, acordar-se então de assustada em negrume de noite, em riscado de raios de tormenta, de lama e água, em maldito canto de profecia, da casa em tintura azul do Amazonas, então tábuas e ripas carregadas, em bojo de lama e mortos, sob floridos cachos de aguapés e lambaris. O mais difícil é você ver tudo que você tem perdido. Sabe, as coisas, por pouco que você tenha, mas é teu. A gente tentava, de alguma maneira, buscar força e ânimo para tocar em frente, porque não dava para você desanimar. Quem que ia fazer no teu lugar? Que aquilo ali ficou 19 dias, né, essa enchente, 19 dias, a água parada, cheia de barro, sapo, às vezes cobra, também às vezes tinha dentro da casa. E eu tinha uma parede, a minha casa era parede dupla, né, de madeira, né? Então, por dentro, ela ficou sempre úmida, né? Então, e olha, para secar, foi muitos dias, né? Minha casa ficou mais de 2 meses coberta pela água e não baixava. Quando baixou, que eu pude voltar para casa, foi um desespero. A casa não tinha mais, estava totalmente destruída. De repente, você não tem mais casa, né? Estava zerado, a casa virou um chiqueiro, né? Não tinha para onde começar. Aí tem que reunir forças, né? E para recomeçar. Para mim foi triste, porque ela era pequena, né? Tinha 3 dias, e daí eu fiquei na casa do meu tio, tiraram a carabareira, daí o nego disse, você vai para Bituruna, fique lá nas minhas irmãs, né? Aí saímos daqui às 3 horas da tarde, e chegamos lá em Bituruna às 10 horas da noite. Quando eu cheguei na minha irmã, que eu bati na porta às 10 horas da noite, que ela abriu a porta, ela só disse, é você? Ela pensou que nós tínhamos morrido tudo. Tio, nós dormia num sofá. Nós dava banho na pia do banheiro para ela, porque não tinha água. Daí saiu um pouquinho de sangue do umbigo dela, fiquei quase louca. E o medo de perder a gente, e a nenê, né, meu pai do céu. Depois que baixou a água, gente, parecia que Deus que me perdoe, parecia que o demônio tinha entrado dentro daquela casa, era geladeira virada. Tudo. A vida inteira, o que eles fizeram numa vida, em poucos dias, acabou com tudo. O estrago que isso produziu nas residências, a água, o apodrecimento de todo o material da casa, de todos os utensílios, móveis, tudo foi perdido porque apodreceu na água. Tanto tempo lá. Tinha um casal que eram velhinhos, e a enchente chegou, e ele, no saber da enchente, ele teve um AVC. Então, ele não podia sair de casa, ele não tinha cadeira, não tinha nada que pudesse.
Então, a gente ia lá, era prioridade nossa levar o que tivesse de pijamas, de tudo que a gente faz, né? Para ele poder se aquecer, cobertores. Teve um cidadão ali do Nova Vitória que ele pegou, ele foi em casa, ele catou todos os cobertores que ele tinha e levou tudo, porque ele ficou desesperado, porque ele disse assim, meu Deus, onde que vão ficar essas pessoas? Então, isso foi o triste das pessoas, não saber para onde correr. Muitas pessoas ficaram na casa dos amigos, dos parentes. A Elide, que ela não está aqui, ela ficou com 5 famílias na casa dela. A casa dela era pequena. Na minha também ficaram 2. Olha, o mais difícil mesmo foi trazer, não sabiam onde levar as pessoas. A gente não tinha onde pôr eles para deitar. Foi feita assim, de última hora, uma campanha de colchão, de tudo, de papelão, tudo que tinha, para ao menos que eles pudessem deitar, porque não tinham onde colocar. E a alimentação em si também, né? O seu Elbo era um senhor de idade, ele tinha participado de uma guerra. E ele disse assim, que a situação que ele via era de guerra, realmente, de ver as pessoas, inclusive, procurando alimentos em lixos e coisa nada, coisas que ele só tinha visto lá. Meu Deus, nós estamos aqui abandonados à mercê. A gente não tinha para onde correr, para onde sair. Então, quando tinha uma luz, que era alguém, né, quando depois foi começando a restabelecer telefone e tal, que a gente conseguia se comunicar. Mas, olha, foi assim alguns dias realmente de isolamento total. A gente sobrevivendo com a nossa ajuda. Ir no mercado e não ter nada para comprar. Tá? As pessoas foram para o mercado assim, já no segundo dia, terceiro dia, e foi limpado as prateleiras, não tinha mais nada. Então, aqueles que tinham recurso conseguiram trazer alimento e tal. Agora, tinha as pessoas que não tinham, e eram essas pessoas que nós buscávamos repartir aquilo que a gente conseguia e ajudar. Daí minha família estava bem louca lá em Bituruna porque não sabia notícia minha. A gente acompanhava pela rádio, dava no jornal à noite, né? No jornal à noite, né, dava os lugares que estavam mais assim já, né, cheio. A gente ficou ilhado como se o mundo fosse só nós, a gente não tinha comunicação com ninguém. A gente não conseguia sair daqui, a sensação assim de abandono, né? A questão de informação era muito, mas muito precária. A TV só veio para cá a partir da outra semana, quando a Rede Globo instalou aqui um link aqui que fazia transmissão ao vivo daqui do Hospital Regional ali, onde era o lugar mais alto, né? Para todo o Brasil. E eu estava trabalhando, eu e o meu amigo Gilberto Abrão. A revista Gazeta do Sul já existia, enquanto a revista circulava 2 vezes por mês. Passado o efeito daquela enchente média de abril, o meu companheiro veio com a ideia de transformar o jornal Gazeta do Sul, que chegou a circular como diário em União da Vitória até 82, reativá-lo em forma de revista. E foi o que fizemos. Ele como diretor-geral e eu como editor, em 83. Nessa época dessa enchente que eu estou te falando. Então a minha cobertura, como radialista, foi mais porque eu estava no meio e participava foi mais até com a revista do que como pela rádio, porque a rádio não. Os primeiros dias, a Educadora e a União não voltaram. A Colmeia voltou, acho que no 4º, 5º dia da enchente, a Colmeia voltou, né? E nós ficamos. Eles emprestaram um gerador de um empresário lá em Porto União. E nós, as duas, União e Educadora, ficaram fora. E as rádios ficaram fora do ar pela questão da água? O que aconteceu para tirar as rádios do ar? O parque técnico delas ficaram embaixo d'água. Ficou embaixo d'água.
Não havia espaço, não havia rua de União da Vitória que não estivesse com água. Mesmo que um pouquinho, todas as ruas estavam com água. Santa Rosa, mergulhado, afogado. O São Bernardo, como eu estou te dizendo aqui, no dia 9, às 7 da manhã, afogado. E o São Bernardo é um bairro centro, né? Navegantes, afundado. O Ponte Nova, afundado. Ficamos aquele sábado ajudando amigos, já recolhendo material fotográfico, principalmente material fotográfico, as rádios, naquele sábado já fora do ar. A Copel fornecendo os dados a todo momento para a prefeitura. A gente tinha contato, por causa do jornal, da Gazeta do Sul, tinha contato direto com as duas prefeituras. Eram os amigos, na verdade, do falecido Alcides e do falecido Puzina. E como a rádio estava fora do ar, nos colocamos à disposição para atuar junto com a Defesa Civil e com os prefeitos e as câmaras, no que fosse necessário, a gente poderia ajudar, e foi o que fizemos. Você tem algum ponto positivo nessa tragédia toda, foi a solidariedade do povo mesmo. Não só aqui entre nós, mas do resto do Brasil, que se mobilizaram e mandaram muita ajuda para nós aqui. Ficamos dia e noite acompanhando as montagens de cozinhas comunitárias, os abrigos, os albergues comunitários. Mas a gente foi muito bem, ajudaram muito e tudo isso foi resolvido aos poucos. Cozinha comunitária também, As coisas foram se encaixando e as pessoas todas se prontificaram a ajudar. No primeiro dia não tínhamos água, não tínhamos pão, não tinha nada. O que me impressionou muito foi o trabalho de uma associação de senhoras lideradas pela esposa do prefeito de União da Vitória, a dona Zilá Fernandes, que ocuparam a casa paroquial de União da Vitória, que não é a de hoje, era uma de madeira antiga ainda, para preparar alimentos para as pessoas. Lá em União da Vitória, naquela época, os meus pais tinham um moinho em Curitiba. Tinham aqui também. Mas aqui, dado o motivo da enchente, que era meu tio, eles mandaram um caminhão de trigo, quando souberam que conseguiu chegar. E como surgiram as grandes... A comunidade não tinha onde cozinhar. Então houve muitas cozinhas comunitárias. Eu trabalhei numa cozinha lá do seu Elba Pacheco, com a dona Carmen. Um emprestou panela, outro emprestou prato, outro emprestou térmica, outro emprestou fogão. O governo mandou alimento, mandou roupa, tudo, mas assim, nós entendemos que nós não precisávamos. Então, a gente não pegou nada e deixamos em favor de quem precisasse mesmo. Foi comovente a questão humana que se formou, a solidariedade que se formou entre aqueles que estavam ou perdendo ou na iminência de perder. Muda aqui, você está mais perto de... E a Defesa Civil das duas cidades, que responderam, isso tem que ser dito, a maioria talvez nem esteja vivo para ouvir esse testemunho, mas tem que ser dito, porque a Defesa Civil foi de uma presteza, de uma solidariedade. Os homens não tinham horário para dormir, não tinham horário para refeição, não vinham famílias. Havia plantão nas duas prefeituras, madrugada dentro, de manhã chegava um, o outro ia para casa tomar café, ver a família como é que estava. Eu me lembro até que me servi de suporte num barco, de contrapeso, que eu sempre fui pesado, pesava 120 quilos. A gente pegava a alimentação que vinha e parava no hospital regional, que hoje é o São Camilo, e atravessava todo aquele alagado, todo o Rio Iguaçu, para entregar na Defesa Civil União de Vitória, nas imediações do Clube Concórdia, na parte de cima. Eu, como era muito pesado, eu vinha na popa do barco para fazer o contrapeso. Esse serviço durou um dia, porque era muito frio. Era muito frio e perigoso, porque o Rio Iguaçu tinha uma correnteza enorme. Então a gente pegava o barco
aqui no início, aqui no Clube Concórdia, atravessávamos de barco até perto do pé do Morro do Cristo, lá que a gente fala, né? Onde ficou a água, para pegar mantimentos para nós ajudarmos as pessoas que estavam nessa época com famílias em casa, porque a gente abrigou pessoas dentro das nossas casas, mesmo sem luz, sem água, né? Depois, quando abriram as portas, digamos, para a gente a travessia aqui para ir para o Jardim Brasília, onde meus pais moravam, a gente vinha buscar água dentro de galões, de baldes. Eu me lembro que os caminhões chegavam, paravam ali na frente e a gente pegava aqueles caminhões baús, mas lotados, né? Lotados, e a gente descarregava e as pessoas já chegavam ali Nós cadastrando tudo, né? A parte social. Nossa, quantas e quantas toneladas de, não só de roupa, chegavam fogões, camas, móveis, colchões. E a gente doando aquilo, a gente podendo ser útil de alguma forma. Então nós fomos de helicóptero para Curitiba. E aí começou o meu trabalho junto às pessoas necessitadas. Cheguei em Curitiba, fui pedir para a secretária do Estado do Paraná, na Educação, professora Gilda Poli. Ela me deu autorização. Percorremos a escola uma a uma, fazendo uma divulgação do que estava acontecendo em União da Vitória. Então eu pedi roupa de cama e roupa de banho para dar aos professores. Eu pedi principalmente que, além deles darem uma ajuda material, eles dessem uma ajuda moral. E cada escola de Curitiba, além de trazerem doações de roupa de cama, roupa de banho, aquilo ali foi também acompanhado de uma cartas bonitas que tem de incentivo moral. A enchente de 92 eu já estava morando aqui. Eu tinha voltado para cá em 88 e nesse período eu já estava morando aqui. E quando começou a enchente de 92, eu já me alertei pelo trabalho que tinha sido feito lá na enchente de 83. Aí, 5 pessoas que eu lembro, são 4, no caso da professora Delci Christi, que era diretora da faculdade, da Aldair Moncinelli, que também já estava envolvida com a política, né, em Santa Catarina, e a Dirley Bordim, falecida já também, ela e a Delci. E nós reunimos 300 mulheres na igreja de um dia para o outro. E nessa noite que nós reunimos as 300 mulheres, foi formada essa comissão dessas pessoas que eu falei, para que se envolvessem pedindo ajuda e pedindo prevenção para as enchentes que estavam acontecendo. Fomos fazendo um trabalho de formiguinha, e através de muitas pessoas que nos ajudaram, inclusive a revista Veja, que você vai ter oportunidade de levar, e depois então um pedido que eu fiz para a Secretaria da Cultura através do Departamento de Artes Gráficas, para se fazer uma carta das enchentes. E esse mapa realmente mostrando as áreas alagadiças, para que no futuro não se fizessem mais casas ali onde estava a água, e que os que estivessem morando nessa região tentassem fazer uma mudança, né, com o passar do tempo. Então essa foi a força feminina do Vale do Iguaçu. Aquele período lá, né, aqui da catedral, nós já estávamos brigando as pessoas ali no salão, como já era costume, né? Todas as enchentes o pessoal vinha no salão ali, né? Então, era costume, o pessoal veio para lá, né?
A diocese daquele ano, né, daquela época, né, teve um trabalho muito grande, né, de muitas pessoas, tudo assim, né. O Dom Walter, primeiramente, veio morar aqui na casa, né, porque a casa dele ficou embaixo d'água lá, tudo assim, né. Aí com as autoridades, tudo da cidade, eles tinham reunião para cá e para lá, né, governador, o bispo lá de Curitiba estiver aqui, outros bispos também, tudo assim, né. Vieram aqui para dar um apoio aí para o bispo, claro, para o povo, né? Para o povo, né? Mas depois quando a água baixou, né? Nós recebemos ajuda da Caritas, né? Nós construímos 10 casas com a dinheiro da Caritas, né? Lá no Conjunto São Francisco, no Rio da Areia, lá. Recebemos perto de 2.500 colchões, né? Assim, né? Para distribuir. Naquela época, eu trabalhava aqui na Catedral, né? Então, durante a enchente, quando deu a enchente, né? O Padre Abel, ele ia viajar para Roma, naquela época ele ia estudar em Roma, né? Bem naquele período que está enchendo tudo, né? Ele viajou para lá, daí tudo assim, né? Lá para Roma, né? E o Dom Walter me nomeou pároco lá da Nossa Senhora de Fátima, lá embaixo, né? Daí fui trabalhar lá embaixo também, né? Eu subi lá, tem aquela rampa na frente da igreja, sabe? Tem aquela rampa lá, eu subi por lá, né? E tem uma janelinha lá, né? E pulei dali, entrei, cheguei lá no coro da igreja, olhei só tudo água alagado, tudo assim, né? Também naquele período lá, né? Nós fizemos um trabalho muito grande, né? Eu fiz um bloquinho, um folheto, né? Para distribuir para o povo lá debaixo, né? Eu descia as casas e dava para eles esse papel, né? Essa folha toda assim, para lerem, né? Uma mensagem espiritual que a gente fez, né? Para o povo, né? Para nos animarem, né? Olha, vamos levantar a cabeça e vamos tocar para frente. Enchente veio, passou, né? E nós continuamos, né? Vamos continuar. Abandonar a cidade, como muita gente queria abandonar a cidade, ia para onde, assim, né? Não, vamos ficar aqui, né? Vamos reconstruir tudo aí, né? Positivamente, vamos levantar a cabeça e continuar, né? Todas as pessoas, graças a Deus, foram salvas, com exceção de 2 que dizem que faleceu, mas nós nunca tivemos certeza disso, entende? E não vimos, felizmente, ante a dimensão da tragédia, Jaque, da calamidade pública, digamos assim, ante essa extensão, o número de vítimas. Né? Oficialmente, até o dia que eu colhi dados, nós tínhamos 3 mortes. 2, até as que a revista registra, em consequência de afogamento, mas não porque a água entrou na sua casa. Ou estavam tentando salvar alguma coisa, ou estavam com embarcações na área. Havia um risco muito forte, me parece que houve um caso muito sério. Uma área ficou eletrificada. Então alguém tentou, o pessoal tentou ajudar, a coisa ali, parece que houve a gente não dava para você conferir uma informação, e era muito grande o fluxo de trabalho, e a informação na época você não tinha, porque todo mundo dizia uma coisa. E eu não sabia dessa história, que eu acabei vendo aqui na revista agora, que naquele julho Gêmeos. Nasceu os Gêmeos. E eles receberam os nomes de Alcides e Alexandre em homenagem aos prefeitos. Conta para nós essa história. Eu não lembro bem o dia, né? Mas foi 17 de julho. Foi no auge da cheia.
me parece lá no São Brás foi improvisada uma cerimônia lá e fizeram, os dois prefeitos fizeram o batizado lá, muito emocionante, coisa de chorar, né? Naquele ambiente de incerteza completa, duas crianças que alguém teve a feliz ideia de entender como um sinal de esperança, de renascer para a União da Vitória em Porto União, de que as coisas não estavam perdidas e que os prefeitos ali, pelo esforço, pela maneira como humanamente tratavam as pessoas oposindo ao Alcides, alguém sugeriu lá de dar, me parece que, não sei se foi a Terezinha Magdal, uma cartorária extremamente envolvida também como voluntária na época, né? E assim foi, aceitou-se, foi uma festa de emoção, na verdade uma festa de emoção. Desde o Tratado de Limites entre Paraná e Santa Catarina de 1917, o modo como o poder público, o Estado brasileiro e o do Paraná em geral, o modo como ele tem lidado com a questão da enchente é uma catástrofe. Mas cara, não tem planejamento. Eu até entendo, do ponto de vista histórico, as decisões tomadas no seguinte sentido: perdemos esta região, a cidade ficou para Santa Catarina. Ou fazemos alguma coisa, ou perdemos o outro lado. Até entendo. Mas isso colocou uma cidade dentro do rio. Não é o rio que sobe, é a cidade que está no meio do caminho. Nós estamos no lugar errado. Quem está no lugar errado é a cidade, não é o rio. O rio sempre esteve aqui. Aliás, a cidade só existe graças ao rio. Só que houve uma época em que a coisa foi bem feita. Toda chuva que cai na região metropolitana de Curitiba, ela dirige até o Rio Iguaçu, que vem até a União da Vitória e tem que passar nesse gargalo. Então, realmente, é muito difícil, né, para as pessoas que aqui moram, né, e é surpreendente justamente essa questão. O plano diretor já contempla essa situação, contempla as novas moradias que vão ser construídas, que nem eu falei, seria, na verdade, algo extremamente violento você querer tirar as pessoas que viveram a vida inteira num bairro e simplesmente acabar com o bairro. Isso não existe, isso é impossível, então nós temos que criar mecanismos para as pessoas conviver. E o que nós precisamos, na verdade, é ter o conhecimento dessas nuances e planejar, na verdade, o que nós vamos fazer da cidade de União da Vitória, principalmente as margens do Iguaçu e com relação àquelas cotas que periodicamente são assoladas pelas cheias. Que União da Vitória é uma cidade onde toda a nossa região existe um monitoramento, um dos melhores do Brasil, quiçás até do mundo, com relação às questões das enchentes. Então nós conseguimos hoje, por meio dessa tecnologia, medir e ter um horizonte de previsão se vai ou não ocorrer as enchentes muito satisfatório. Não só para, digamos, as pessoas, né, como também para a indústria e para a indústria, digamos, agrocivil pastoril também. Que as cheias, elas vão acontecer e a gente tem que saber conviver, a gente tem que saber trabalhar esse sentido, mas se for possível, na verdade, amenizar os efeitos das cheias. E eu vou dizer para vocês, é inevitável. Poderá ocorrer cheias como a de 83 e a de 92 a qualquer momento, certo? Porque uma coisa é enchente e outras coisas são cheias, né? Então nós temos que ver que periodicamente nós somos assolados justamente por um índice pluviométrico muito grande. Quando isso ocorre, com certeza o rio tende justamente a encher. O plano diretor ele está pontuando algumas situações para as pessoas que moram naquele local para fazer construções que, se houver alguma enchente, não como a de 83, que eu acredito que não aconteça, mas enchentes menores eles possam conviver, possam fazer pavimentos de 2 andares para conviver, como muitas cidades, como Blumenau, a gente tem que pegar os exemplos bem-sucedidos e, graças a Deus, a população de União da Vitória sabe conviver com o Rio Iguaçu de forma harmônica.
mas temos esse estudo que foi apresentado pelo Dago, pela SEC Corpreri, está com o IAT para que possa ser feito todo um trabalho técnico, primeiro para você correr atrás dos recursos, para saber o montante que você precisa para amenizar, você precisa ter o trabalho técnico. Eu sempre pensei que nós tínhamos que fazer uma adequação do uso do solo da cidade, do solo urbano da cidade. Como é que é isso? O Rio Iguaçu vai até a cota 750 quando dá uma grande cheia, como a de 83. Então nós temos que dividir o que nós temos de cotas do nível médio do rio até a cota 750, que é os 10 metros da cheia de 83, e que correspondem a 100 anos de período de retorno. O que é isso? A cheia de 83 pode ocorrer a cada 100 anos. Se 83 demora 100 anos para ocorrer de novo, essa é uma, vamos dizer assim, uma questão estatística. Nós temos uma enchente que ocorre a cada 2 ou 5 ou 10 anos. Eu depois de tanto tempo, percebo que nós temos que proteger a cidade, impedindo novas moradias até 10 anos. Dos 4 estudos existentes que foram desenvolvidos nos últimos 35 anos, 4 estabelecem claramente a cota 746,5 como área prioritária de proibição de novas construções. Isso ia dar uma proteção à cidade quando a régua chega nos 6,89. Chegou nos 6,89. Para baixo não é possível construir. Essa é a primeira providência que hoje, em função do conhecimento disponível, iria sugerir como uma área a ser preservada, guardada para o Rio Iguaçu. A segunda alternativa, que hoje, de novo, dentro do conhecimento técnico disponível, trata de uma medida estrutural. Vamos mexer no rio. Vamos fazer uma duplicação do canal na Fazenda Brasil e vamos fazer 2 alargamentos no trecho União da Vitória, Porto Vitória. Isto terá como resultado o rebaixamento da enchente de 83 em 1,14 m. Grosso modo, a enchente de 1983 seria uma enchente de 1992. Então nós teríamos 1 metro e tanto de diferença. Esses são, hoje, as 2 providências que a Comissão de Enchentes ainda recomenda ao poder público que se busque. Tem ideia de quanto custaria uma obra dessa? Ela foi orçada no ano de 2014 em 150 milhões. O projeto para esta obra era da ordem de 13 milhões de reais. O projeto de engenharia e o projeto ambiental. Esses recursos nós estamos pedindo já, desde essa época, aos políticos, nossos políticos, mas até o momento não houve assim, vamos dizer, uma dedicação exclusiva em cima disso.
dado o valor, a importância da obra e os custos que ela tem. A questão de uma obra desse tamanho, mexendo com tantas pessoas, exige de fato muito cuidado, mas não quer dizer que a gente deva ter medo dela. Nós temos que olhar de frente e vai fazer. Ou vai, ou dá, ou não dá, para não dizer desce. É a regra operacional em Foz do Areia. Hoje você tem um sistema de previsão de enchente que diz o volume de água que está chegando no reservatório. E eles com isso fazem o seu rebaixamento. A razão da criação da Corprere foi exatamente descobrir se a operação em Foz do Areia teve influência na cheia de 83. Mas só descobrir isso não resolve nada. O que tinha que ser feito é um sistema capaz de dizer quanto é que Foz do Areia tem que ser rebaixado para que não haja influência no nível da enchente em União da Vitória. Esta é a principal conquista. Depois é o monitoramento, o sistema de previsão, a área de desenvolvimento da cidade, a elevação do grade da rodovia, é aquela reta hoje do Putinga, que quando deu 83, simplesmente a ligação do sul do Brasil com Curitiba não existia mais. Aquela rodovia, ela foi elevada. Quem fez esse trabalho junto ao junto ao ex-ministro Reinhold Stefanes, fomos nós da Corprere. Levamos esse pedido a ele. Ele nos, vamos dizer assim, aceitou esse pedido e fez com que essa obra saísse do papel. Nossa gratidão a ele, mais uma vez. Uma outra conquista que não aparece é que quando a Copel desapropriou a cota 744,5 para fazer a área de segurança do reservatório, eles tiraram todos os moradores ribeirinhos da área. E durante os 30 anos de 93 para cá, que nós estamos cuidando através do plano diretor, de não poder de novo voltar com construções na margem do rio. A Defesa Civil hoje só começa a tirar as pessoas quando o rio chega em 6,15. Isso é um ganho extraordinário. Imagine ter que retirar pessoas a partir dos 4,5 até os 6,15 e enfiar essas pessoas em ginásio de esporte, pavilhão paroquial, escola pública e etc. O ganho que isso representa em termos de economia, não só para a cidade, mas para cada morador. Então nós temos que continuar perseguindo esses ganhos, pelo menos até os 6 metros e 80. Tudo coisas que durante todos esses anos parecem coisas normais, mas que foram conseguidas de fato com muito trabalho.
também tem a história de que, no conflito do contestado, Santa Catarina saiu vitorioso com relação ao Paraná e ficou com a parte alta. E União da Vitória ficou na parte baixa, na várzea. E o homem, para ter onde morar, para ter a sua moradia, começou a aterrar seus terrenos. Eu li um estudo, não me lembro se foi na internet ou numa publicação, quando eu estava no Instituto do Meio Ambiente em Santa Catarina, sobre as enchentes no Vale do Itajaí, em Blumenau especificamente. Aí o índio chegou e disse para o alemão: não construa aqui, porque aqui é espaço do rio. Aqui nós temos um problema que pode ser citado como exemplo. Divisão de limites dos dois estados, em 1916. Por que a estrada de ferro? Por que não o Rio Iguaçu? A decisão foi tomada no Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro ainda, a favor de Santa Catarina. Santa Catarina ficou com o mignon da cidade. A impressão que se tem para quem vem de fora, como é o meu caso, é que você tem duas realidades, inclusive em termos urbanísticos, muito diferentes. Parece que quando você atravessa o rio, você entra num outro mundo. Mesmo em termos climáticos. Essa imagem ajuda a explicar pelo seguinte: você tem o leito de onde vai passar a ferrovia, onde vai passar a ponte, aqui o porto de passageiros, que é onde está o Concórdia, aproximadamente. E a ponte, quando for construída, vai passar nesta região. Muito bem. O que você verifica nesta foto? Você verifica que a linha do trem passando, mais ou menos onde está esse barco, um pouco para cá, todas as casas estão, para quem sai da Fazenda Passo do Iguaçu, que é o distrito de São Cristóvão, do lado esquerdo. Do lado direito, você não vê construções, você vê mato. Tudo isso nos mostrando como que se diz? Um padrão. A cidade está concentrada em um lado da ferrovia e não no outro. Como que nós explicamos isso? A cidade se desenvolveu em torno do val. Mas, posteriormente, ela subiu o morro. Por quê? Porque as pessoas do início do século XX, elas tinham conhecimento das cheias do Rio Iguaçu. Então, quem está construindo uma cidade nestas condições, é óbvio que vai fazer a aglomeração urbana no lugar mais alto possível. Após o conflito do contestado, o acordo de limites, em realidade, se a gente for pegar essas fotos, se a gente for pegar a constituição da aglomeração urbana de Porto União da Vitória, nós vamos ver que a cidade propriamente dita não foi dividida. A fronteira passou no meio da ferrovia, só que a cidade estava de um lado da ferrovia, do outro lado você não tinha nada porque é o leito do rio, é a baixada. Então não é para ter nada, e as pessoas sabiam disso. Então não é que Porto União da Vitória foi dividida. Em termos jurídicos, você criou duas entidades. Porto União, em Santa Catarina, que não existia, e União da Vitória, Paraná, que é a cidade antiga. Originalmente, União da Vitória era tida como Paraná. Só que os prédios, a parte física da cidade, ficou para Santa Catarina. Ficou para Porto União. A parte jurídica e a antiguidade maior ficou para o Paraná. Mas na parte baixa você tinha muito pouca construção. Não é que não tinha, tinha. Mas o grosso, a vida da cidade, estava no alto do morro. E toda a Praça Hercílio Luz, que tem o prédio que eu acredito que é o mais antigo de todas as cidades, o Hotel Internacional,
Eu tenho fotos de 1903, que o Hotel Internacional já está ali. Não tem nem a estação, mas o Hotel Internacional já está ali, porque a estação vai chegar. Então o cara já construiu antevendo a chegada. Está tudo lá de Porto União. Então, o acordo de limites, ele não divide a cidade. Ele deixa a parte material física para Santa Catarina. E enquanto você tem União da Vitória no Paraná, em termos jurídicos, no papel, esta cidade, de fato, não tem uma existência física, urbana, propriamente dita. Esse é o mal-entendido, que precisa ser corrigido para a gente entender a dinâmica, né? A lei da natureza, eu poderia dizer para você que ela é cíclica. E nós percebemos, como por exemplo, se formos os estudos que existem hoje nos mares e oceanos, nós estamos sabendo que está havendo algumas anomalias, por exemplo, na temperatura da água. Nós sabemos que está existindo algumas anomalias com relação à direção dos ventos, mudança de correntes marinhas. E todas essas anomalias juntas com outras, né, vai formar fenômenos realmente bem diferentes daquilo que nós conhecíamos antes. E eu já citei anteriormente, nós temos 2 fenômenos aí que já estão sendo estudados há mais de 100 anos, inclusive, que é o fenômeno do El Niño e da Laninha. E tem mais uma, nós conhecemos também os acontecimentos, né, relativos a isso na bacia do Itajaí. Geralmente lá acontece 1 ano, 2, né, enchentes gravíssimas lá, e depois percebe que nos outros anos acontece justamente na nossa bacia, na nossa região. Se a frente fria estiver mais forte, ela consegue romper essa barreira, passando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vindo até o Paraná e uma parte de São Paulo. Aí as chuvas torrenciais caem sobre a nossa região. Quando essa frente quente ela vem do norte, empurra e é um pouco mais forte, ela segura essa massa de ar e as chuvas torrenciais caem sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como está acontecendo neste momento. E isso é apenas o início do fenômeno da Laninha agora em 2023. Está iniciando agora e pela previsão dos cientistas, dos estudiosos, este fenômeno vai durar até o final do nosso inverno. E depois os efeitos dele ainda vai perdurar por mais 1 ano, aproximadamente 1 ano e meio, segundo constam os estudos dos cientistas no momento. Nós ficávamos tudo lá no hotel, né, que a gente estava hospedado lá, né? E como eu te falei, era época de férias escolares, então uma diversão nossa era subir ali no ferroviário para ver os helicópteros, né? Porque era uma coisa que ninguém nunca tinha visto na vida, o helicóptero do exército, grandes, que vieram para cá. Então, às vezes, quando a gente estava instalado pertinho, então a gente subia ou lá no Colégio São José ou aqui no estádio ferroviário para ver o helicóptero. Não só nós, era o passatempo da maioria da piazada da nossa idade, era isso aí, era novidade, né? A gente tem história. Eu falei a enchente de 83, nós estávamos hoje, onde é a ponte José Richa, estava eu, o deputado Ussi, o irmão dele, o Aref, ali, e chegou uma draga trazendo bujões de gás aí, nós estávamos olhando como curiosos, olhando ali, porque, né, foi algo, a gente tinha 16, 17 anos e o militar nos chamou. Nós descarregamos durante quase uma tarde inteira uma carga de gás. Mas esse foi o espírito, fala o que a gente pode, mesmo nas situações difíceis, nas situações ruins que acontecem, a gente tirar um exemplo. E o maior exemplo que ficou da enchente de 83 foi a solidariedade do povo de União da Vitória de Porto União. A gente via bujões de gás boiando, então que eles falavam que tinha um velho passava boiando, mas era o velho barreiro, que era o litro de cachaça, o velho barreiro. Então isso que o pessoal, né, falava também. Então eu tinha que brincar, uma hora tinha que brincar também, né? Porque não dá para ficar sempre, né, com aquela tristeza, né?
Eu procuro ver o rio como uma bênção divina, tá? Porque assim, a água que nós temos é do Rio Iguaçu. Nós temos, veja bem, a quantidade de peixes, né? Todo o meio ambiente é vida. Rio para mim é vida. Isso são acontecimentos naturais que estão sujeitos em qualquer lugar que tenha um rio, né? Que corte a cidade, que fique circundando essa cidade, como é o nosso caso. E eu tenho assim muito prazer de, quando eu subo no Morro do Cristo, olhar de lá e ver que o rio, né, ele passa por Porto União da Vitória, e ele segue o curso dele natural. E se as enchentes acontecem, você tem um culpado na história? Somos nós. Nós que invadimos o rio. Não foi ele que invadiu as nossas casas, né? A culpa é nossa. Nós podemos dizer que sem rio não existe vida. Não é verdade? Como é que nós estaríamos aqui sem o rio? Então, ele é importante, dá medo, mas é importante. Nós tomamos água do Iguaçu. Eu acho ele muito importante, acho ele lindo, eu adoro olhar o rio. Eu imagino ele assim seco, eu não tenho ideia como é que deve ficar coisa mais feia, né? O rio é o menos culpado. O rio é maravilhoso, sabe? Nós temos que aprender a conviver com isso aqui. Então a gente tem que respeitar também mais o rio, respeitar a natureza. Falta conscientização também da população para que não aconteça. E isso aqui é cíclico, a gente longe, porque outros desses aqui virão. Eu acho que o rio, com todas as tristezas e alegrias, ele faz parte da nossa vida. Da nossa vida, Com da certeza, nossa história. é a nossa história. Com certeza, o Rio Iguaçu hoje é algo que parece que vai nos prejudicar, na verdade não. Hoje, qual a grande riqueza a nível mundial? É as águas. E nós temos água em abundância. E o Rio Iguaçu jamais vai perder a beleza dele e a importância que ele tem para nós. A própria água que a gente usa e bebe, coisa, né? Então tudo isso é uma lembrança assim que nunca vai deixar de ser. Eu só acho que nós temos que respeitar as águas do Iguaçu. Esse respeito depende de cada um. Tudo que foi feito de agressão ao ambiente, ao Iguaçu, tem seu preço. E quanto mais o fizermos, mais pagaremos. Assim como todo rio, né, ele é essencial para o desenvolvimento de qualquer pessoa, para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E a qualquer momento ele vai sair da sua caixa natural, vai invadir alguns momentos, né? A primeira calha e em alguns momentos, realmente, dependendo, como eu disse agora, do ciclo hidrológico, né? E pluviométrico principalmente, ele vai invadir também o seu leito maior, causando enchentes e catástrofes, se for o caso. O Rio Iguaçu, na verdade, é a fonte de vida nossa aqui, né? Ele é um elemento da natureza, assim como é o vento e o sol e o terremoto, e você pode ter seca, você pode ter enchente, você pode ter vendavais, isso aí faz parte da natureza. Eu penso que devemos valorizar muito, né, a vida que Deus nos deu aí, né? Valorizar muito da comunidade que a qual pertence, tudo lá, né? Deus não castiga, né? Deus não castiga, né? Mas são sinais que Ele mostra para nós, né? Que não estamos aqui na Terra permanentemente, não estamos na Terra permanente. Estamos a caminho aí, né? Estamos a caminho para uma outra vida, né? Eu acredito nessa outra vida, né? Acredito muito nela, né? Assim, né? E eu penso que as coisas aqui na Terra, né? Circunstâncias que vem, que passa, né? Começa e termina, né? E assim por diante, né? Mas eu penso que Deus, nosso Pai, né? Não nos abandona nunca. E deixar o rio em paz. Que sem o rio, eu acho que não vai ter nem vida aqui, né? Porque Deus perdoa sempre. O homem às vezes, a natureza nunca. A dinâmica das pessoas com as enchentes, ela é muito complexa e ela desafia a ideia de razão mesmo. E o que nós temos que fazer, na verdade, é conviver com o rio. Eu acho que o Iguaçu ainda precisa ser descoberto.
Soltei meu correio alado, como Noé nas Escrituras. Voando, ele subiu tanto, que nem chorando o meu pranto fê-lo descer das alturas. Queria que ele trouxesse notícias boas da vida. Não haverás mais enchente. O Iguaçu fará dolente a cidade mais garrida, mas o Cristo iluminado do nosso sagrado abençoa a união da vitória, e quando houver nova enchente, nosso povo mais prudente escreverá outra história.